Com o início das eleições chegando, fica mais frequente as manifestações políticas na cidade. Mas será que o eleitorado sabe como funcionam as eleições? Para isso, viemos a este cartório aqui na cidade de Nazaré da Mata tirar todas as dúvidas. E para conversar sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores, eu estou aqui com o Ricardo Lima, ele que é chefe de cartório aqui da cidade de Nazaré da Mata. Ricardo, obrigado pela sua entrevista, desde já agradeço. O que é que a gente faz se a gente não tiver num local de domicílio para votar? Olá, Austin, bom dia. Então, o eleitor que não estiver no local de domicílio, ele pode comparecer em qualquer cartório eleitoral, qualquer sessão eleitoral e justificar o seu voto. Para isso, ele tem que ter um documento com foto e precisa, para identificar que é ele e o título eleitoral. Ele mostra o mesário e justifica o seu voto. Ô Ricardo, agora, o que acontece se a pessoa não votar, não justificar? Alguma penalidade? O eleitor que não votar, ele vai pagar uma multa e ele não vai conseguir a certidão de quitação eleitoral, não é? Porque aí ele não está quito com a justiça eleitoral. Então, isso impede que o eleitor tome posse em concurso público, comece faculdade, dentre outras obrigações eleitorais que a lei exige. Sobre essa quitação eleitoral, como é que o eleitor sabe se o título dele ainda é válido, se está com alguma pendência, se já pode votar sem problema algum? Geralmente, o eleitor que fez a revisão biométrica ele já tem o título eleitoral regular. Porém, como a revisão biométrica já começou há algum tempo no Brasil, que é o processo de biometria, ele pode ter alguma pendência. Por exemplo, ter deixado de votar alguma eleição, então basta que ele entre no site do TSE e veja a situação eleitoral dele, preenche os campos lá necessários e aparece uma certidão com a informação de se ele está quito ou não. Ou ele comparece em qualquer cartório eleitoral e o cartório informa ele imediatamente. A gente vê muitas questões de legendas. Como é que funciona a legenda dos partidos? Como é que é esse voto em legenda? Que muitas pessoas não conhecem como funciona isso. Na verdade, o voto em legenda ocorre quando o eleitor não vota num candidato específico e deseja votar no partido. Então, para que ele vote no partido, ele digita lá o número do partido e confirma. Então, são cálculos um pouco complexos, mas aí que para o eleitor basta que ele digite o código do partido, o número do partido, e aperte confirma, o voto vai ser direcionado para o partido, que é o que vai dizer a quantidade de cadeiras que aquele partido vai poder ocupar. Certo. É uma novidade até que está surgindo nessas eleições, nas últimas eleições, é a questão da biometria. Essa função da biometria, ela veio para somar, ela veio para facilitar, porque muitas pessoas conversando dizem que até dificulta um pouco aí a questão. Como é que de fato essa biometria funciona nas eleições? Na verdade, o processo de biometria é um processo que garante a segurança entre o voto e identificar que aquele eleitor que está votando é o próprio eleitor. Então, como é que funciona? O eleitor chega na sessão eleitoral, o mesário vai habilitá-lo, ele vai colocar a biometria e vai votar. Então, se porventura for um ou outro eleitor, ele vai colocar a biometria e vai aparecer, obviamente, vai dizer que não é aquele eleitor, porque ele vai fazer o batimento com o número do título eleitoral, referente àquela biometria. Então, é mais um processo de segurança para garantir o sigilo do voto e a segurança no processo eleitoral como um todo. Continuando nas inovações das eleições, também tem o aplicativo e-Título, né? Muita gente não conhece ainda, muita gente já sabe, já baixou, como eu também já baixei no meu celular. E assim, esse e-Título, como funciona? Ele vai substituir algum outro documento? Você precisa levar algum documento para confirmar alguma coisa? Como é que é? O e-Título é o primeiro ano que a Justiça Eleitoral liberou para os eleitores. Trata-se de um documento que é o próprio título, como se fosse um título virtual. Então, o eleitor vai na sua loja de aplicativo, baixa o e-Título, faz o cadastro e vai aparecer o título com aquela foto que a gente tirou no dia que ele veio fazer a revisão biométrica. Lembrando que só poderá utilizar o e-Título o eleitor que fez a revisão biométrica por meio de coleta das digitais. Esse eleitor que não fez revisão biométrica, ele não poderá utilizar o e-Título. E se o eleitor tiver também com a situação cancelada, obviamente ele não vai votar, não vai poder usar o e-Título. Qual é a grande vantagem do e-Título? No dia da eleição, basta que o eleitor apresente o documento virtual lá no celular, e ele não precisa de mais nenhum documento que o identifique e o e-Título é suficiente. Então, nesse caso, ele dirige-se à zona eleitoral do cartório dele, onde ele vai votar, e ele vai mostrar o e-Título, e nesse momento do e-Título, o mesário habilita ele a votar e vota normalmente. Ricardo, suponhamos que a eleição seja amanhã.
A gente vai votar, a gente pode levar algum adereço, pode cantar os jingles das campanhas, pode levar bandeira. Qual tipo de manifestação pode e a que não pode fazer? Então, Austin, o eleitor pode sim manifestar, a lei fala, desde que de forma silenciosa. Então, o eleitor, por exemplo, ele pode ir à sua sessão eleitoral, usar um broche, um dish com adesivo, de forma silenciosa. Ele não pode fazer tumulto, não pode se reunir em grupos e, vamos nos reunir em grupos e vamos fazer uma manifestação dentro da zona eleitoral. Pelo amor de Deus, ele não pode. Então, o eleitor pode usar uma canequinha se quiser, pode fazer o que ele quiser, desde que seja de forma silenciosa. Então, essa história de chegar na zona, cantar um jingle do candidato, não, ele não pode. Entendeu? Eu fui mesário há muito tempo, teve cantor que fez, teve eleitor que fez até música de escola de samba, com música de candidato, e não pode, dentro da sessão. A gente convidou ele a sair, não pode, sob pena, inclusive, de ele ser detido no dia. Ele não pode fazer. Então, tudo de forma silenciosa, ele pode sim manifestar em quem vai votar. Enfim, ele pode, sozinho. Revisão biométrica. Como é que funciona esse processo nas eleições? Então, a revisão biométrica são para eleitores que já efetuaram, obviamente, a revisão. O eleitor vem ao cartório, faz a revisão biométrica, a gente coleta a digital dele, tira foto, atualiza as informações e no dia da eleição, quando ele for à urna eletrônica, ele vai votar com o dedo. Então, assim, existe a possibilidade do eleitor votar sem o dedo quando ele tem uma digital ruim. Aí acontece de o eleitor pôr o dedo várias vezes, né? E ele não vota com o dedo. O mesário habilita o eleitor a votar, ele vota normalmente. Mas qual é a grande vantagem da biometria? É a segurança no voto e identificar que aquele eleitor realmente é o eleitor. Fica um processo mais fechado como um todo. No caso, se ele for colocar a biometria e não for reconhecida, ele tem que levar um documento oficial com foto. Sim, ele tem que levar um documento oficial com foto. Em todo caso, o eleitor estando de posse do e-título, aquele documento em si já o identifica. Lembrando que, se o eleitor vai justificar, ainda que ele esteja de posse do e-título, o e-título não é o documento válido para a justificativa. Ele tem que mostrar um documento oficial com foto e tem que mostrar também o título. Para a justificativa, tem que levar o título, não tem jeito. A grande vantagem esse ano é que, quando o eleitor for justificar, o eleitor deve lembrar daquele formulário de justificativa que era repleto de informações para o eleitor preencher. Então, acabou aquilo ali. O formulário agora está de forma resumida, bem simples, e podemos dizer que cerca de 70% das informações que eram solicitadas saíram. Tudo de forma mais simples para tentar agilizar esse processo, né? Exatamente, porque o tribunal, o TSE, tem sempre trabalhado de forma a garantir a segurança do voto e de forma que isso torne uma coisa mais prazerosa para o eleitor. Ontem a gente está vendo algumas imagens, teve um encontro, né, vocês, o juiz, a procuradora do município. De fato, o que vocês estavam tratando é alguma formação já nas preparações para as eleições? Isso, de praxe, como em todas as eleições, o que ocorreu ontem foi a reunião com os partidos políticos para tratar da propaganda eleitoral. Isso visa justamente passar as regras estabelecidas pelo TSE aos partidos, de tal sorte que os partidos já saibam o que pode e o que não pode. Participaram da reunião eu, chefe do cartório, o analista da zona, o juiz eleitoral, promotores, prefeitos e todos os partidos envolvidos no processo. Ricardo, sobre a questão do voto nulo, muita gente aí tem no WhatsApp, né, nas redes sociais, o pessoal compartilha muito aqui voto nulo, que 50% mais um voto anula as eleições. Isso de fato procede? E de fato, para que serve o voto nulo e como votar nulo? Na verdade, o voto nulo ele não serve para nada, porque o que é que ocorre? O que é que o TSE considera para que um candidato seja eleito? O candidato é eleito quando ele obtém a maioria dos votos válidos. Aí, o que são votos válidos? São todos os votos computados pelo eleitor, tirando os votos em branco e os votos em nulo. Então, voto branco e voto em nulo não tem valor para nada. Só para questão de cálculo mesmo, de especulação de, por exemplo, quantos eleitores deixaram de votar para esse tipo de situação. Os votos válidos, sim, são aqueles que o eleitor votou, desde que ele não tenha votado nem branco, nem nulo. Então, o candidato ele é eleito com voto válido. O município teve, por exemplo, 100 eleitores. Desses 100 eleitores, 2 votos são válidos para um determinado candidato e 98% dos votos são nulos ou em branco.
esse candidato vai ser eleito, a eleição vai ser anulada, a eleição não vai ser anulada e o candidato vai ser eleito. A urna eletrônica, quando você vai votar em branco, você chega na urna eletrônica, quando aparecer a opção do candidato, você digita, aperta a tecla branco e confirma. Só que a questão do voto nulo, a urna eletrônica não tem um botão com o nome voto nulo. Então, se o eleitor quer votar nulo, o que é que ele faz? Ele digita um número inexistente na urna e aperta a tecla confirma. E o voto branco, não. O voto branco é porque o candidato não tem um candidato específico para votar e ele quer votar branco. Aperta a tecla branco, confirma. Segunda via de título, para quem perdeu, para quem foi roubado, ainda há tempo de retirar? Sim. Vale destacar que os serviços no cartório eleitoral de todo o país, eles estão reservados à eleição nesse momento. Então, qual é o serviço que o cartório eleitoral pode fazer pelo eleitor nesse momento? Prestar as informações que ele solicitar, desde que disponíveis, emissão de segunda via e certidões. A segunda via, ele pode tirar até 10 dias antes da eleição, ou seja, até dia 27 de setembro. Ele chega no cartório eleitoral onde ele vota, porque aí a segunda via, nesse período agora, só no cartório onde ele vota, e ele pede a segunda via. É possível, sim, até o dia 27 de setembro. Certo, a gente te agradece aí pela entrevista, por tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, né? Acabamos de conversar com Ricardo Lima, ele que é chefe de cartório da 23ª Zona aqui da cidade de Nazaré da Mata.